Então, vamos prosseguir aqui com essa sessão, né, plenária de apresentação de teses de reforma. Ontem foram debatidas, né, foram apresentadas, não houve o debate ainda, né, as teses de desvinculação da perícia, das polícias civis e da Polícia Federal, de reestruturação de novas carreiras, ingresso único, unificação das polícias estaduais, ao que me parece, a tese de unificação das polícias ainda não foi apresentada, é isso? Quem é que vai apresentar e defender essa tese? Quem era o representante da associação? Não está presente? Ok. Então, vamos passar às outras. A tese do ciclo completo de polícia já foi apresentada? Já. Ok. E a da autonomia da Polícia Federal? Também? Bom, dito isso, então, eu acho que agora a gente precisava colocar essas teses em debate. Ok? Minha sugestão, se os senhores e as senhoras concordarem, seguir esse script e começar um debate sobre a desvinculação das perícias, alguém apresentando outras, né, uma antítese. Ok. Então? Isso. Parece que ontem o debate encerrou com uma pergunta específica. Exatamente, essa é a minha ideia. Então, vamos debater agora. Tá? Bom, então, em debate agora, né, e vamos marcar o tempo, 35 minutos, tá? No máximo, né? Em debate agora, a tese da desvinculação da perícia. Ok? Inscrições? Alguém gostaria de se manifestar? Se o senhor me permitir, ontem o debate foi encerrado por falta de tempo. À mesa estava o delegado Sobral e ele colocou uma questão. E eu gostaria de iniciar com essa questão que não foi respondida. Tá? Então, para contextualizar para a plenária, o Sobral afirmou que não havia interferência e que ele pedia que se provasse que existia interferência no trabalho da perícia dentro da Polícia Federal. É uma pena que o Sobral não pode estar aqui para participar do debate, mas eu trouxe 4 casos muito bem documentados de interferência do trabalho da perícia dentro da Polícia Federal. O primeiro deles é um caso de meio ambiente, no qual o delegado apresentou o inquérito com um laudo de peritos ad hoc e relatou que não precisava do laudo da perícia oficial. Então, ele registrou no documento, eu vou ler, ele fala assim: por isto, entendo ser despiciente o trabalho pericial neste âmbito, como venho afirmando desde fins de dezembro, muito mais com a proposta de outra linha investigativa, que não se coaduna com a resposta aos quesitos que esta AP pretendia obter e que tanto outros atores responderam. Então, percebam, ele coloca no papel que ele não quer a perícia oficial, porque a perícia oficial contradiz a tese investigativa dele. Bem, os peritos mantiveram a posição, e aqui há de se elogiar a coragem dos peritos de irem contra a instituição, e fizeram um laudo. O delegado, insatisfeito com
essa postura dos peritos, os indicou a sindicância, foi aberto sindicância para apurar os atos do perito. E quais foram esses atos? Irem ao local de crime e fazer um laudo. Os peritos foram indicados à sindicância porque foram ao local de crime fazer o laudo. E esse é o relatório da sindicância. A sindicância, ela conclui: opino pela instauração de processo administrativo disciplinar. Ou seja, a sindicância concluiu que os peritos estavam errados, que eles não poderiam ter ido ao local de crime. Que seja instaurado o processo administrativo disciplinar e mais. Competente nesta COR, para análise do aspecto penal dos fatos acostados, inclusive a de usurpação de função pública, para elaboração de parecer. Ou seja, a Corregedoria sugere uma ação penal contra os peritos, por terem ido ao local de crime e produzido um laudo que não ia de acordo com a tese investigativa do delegado. Pois bem, os 2 laudos foram encaminhados ao juiz, e essa é a decisão do juiz. Falando sobre o laudo ad hoc, esses 2 pareceres pecam pela precariedade da análise técnica. São especulações, como já se disse. E falando do laudo elaborado pelos peritos oficiais. Por outro lado, os autos deste processo contam com um laudo técnico, blá, 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 não vou ler aqui os nomes, né, que desta vez foi municiado de informações realmente precisas acerca das repercussões do incidente. Ou seja, o juiz acatou o laudo da perícia oficial contrária à tese proposta pelo delegado. Percebam que aqui há um ato de interferência claro, no qual os peritos foram submetidos a um constrangimento, a uma sindicância, e mantiveram a sua postura. Não vai ser sempre assim. Não é razoável que a instituição, que deveria proteger e ter regras claras para os servidores, deixe isso em aberto. Esse é o primeiro caso. O segundo caso é talvez ainda mais curioso. Um grupo de peritos questionou a corregedoria local porque eles não estavam sendo acionados para irem ao local de crime. Os locais de crimes aconteciam, o delegado discricionariamente optava por mandar ou não os peritos, e isso foi questionado. A corregedoria local submeteu à corregedoria nacional, a corregedoria no DF, que elaborou um parecer. Esse primeiro parecer, totalmente embasado na legislação, nas leis vigentes do país, determinou o seguinte: deste modo, não há liberalidade, nem é dispensável, no caso de infração deixar vestígios, o comparecimento de perito criminal no local de crime, não havendo permissivo legal para que a autoridade analise qualquer conveniência ou oportunidade, liberando o perito de tal encargo que lhe é inerente à função, e, do mesmo modo, não suprindo eventual ausência ou comparecimento de papiloscopista policial federal. Então, esse primeiro despacho é bem claro. Não cabe discricionariedade. O perito tem que ser acionado para ir ao local de crime. Pois bem, a corregedoria entendeu que esse parecer não era muito claro, não era muito direto, e solicitou um segundo parecer, em situação bem curiosa, porque ela enviou o pedido deste segundo parecer para um setor que não costuma emitir pareceres, um setor que não é o setor designado da corregedoria para a emissão de pareceres. E esse segundo parecer traz a seguinte informação: o delegado de polícia, portanto, é o legítimo destinatário dos indícios coletados
na investigação criminal, a ele incumbindo não apenas o juízo da composição e acionamento de equipe, ou seja, ele diz que o delegado pode, sim, escolher se os peritos vão ao local de crime ou não, e pode, inclusive, determinar a composição da equipe, que atenderá ao local de crime, mas também definir os objetos e locais a serem periciados, valorar provas e indícios, avaliar o que possui interesse investigativo para ser arrecadado, apreendido, periciado ou restituído, coordenar a equipe de local de crime. Alguém aqui tem dúvida qual parecer a Corregedoria acatou? Pois bem, a Corregedoria acatou o segundo parecer. O parecer que tira da perícia o local de crime, que transfere para o delegado o poder de escolher quem vai ao local de crime, como esse local de crime vai ser processado e quais provas ele quer. Segundo caso. Esse é um caso bastante curioso. Posso apresentar mais um caso? Esse aqui realmente é uma pena que o Sobral não esteja aqui, porque eu vou fazer referência direta à DPF. Bom, obviamente, não preciso falar muito da Lava Jato, todos conhecem. E sai uma nota da imprensa falando sobre as rasuras da Lava Jato e atribuindo esse trabalho da perícia, né, a identificação das rasuras. A DPF, ela copiou essa notícia do site e fez algumas alterações na notícia. Alterações interessantes, pois ela afirma que, na verdade, foi o delegado fulano de tal que identificou as rasuras em proposta no triplex do Guarujá. Obviamente, a PCF questionou isso, né, porque não... Na verdade, a PCF questionou a mudança do texto, porque o texto falava o nome do perito e a DPF transferiu para o nome do delegado. E essa aqui é a resposta da DPF. Ressalte-se que as decisões da realização de perícia, a análise do seu resultado em cotejo com o material probatório aos autos e a avaliação de satisfatoriedade do exame pericial são do delegado de Polícia Federal. Ou seja, a DPF fala que é o delegado que tem que estar satisfeito com o laudo produzido pelos peritos. Bom, na verdade, existem diversos casos. E muitos desses casos não são sequer relatados, porque a gente ouve dos peritos, olha, a gente não vai colocar isso no papel, porque isso vai parar na corregedoria e já existem inúmeros espaços da corregedoria subordinando os peritos, tentando manter uma subordinação inexistente da prova pericial ao delegado. Mas eu me senti na obrigação de trazer pelo menos 3 casos, na verdade eu trouxe 4, mas eu não quero aqui estragar o debate, para deixar claro que sim, existe interferência no trabalho pericial dentro da Polícia Federal. Ok? Pronto? Isso, obrigado. Ok. Bom, muito bem. Então, vamos abrir aqui para o debate, para o questionamento. Por favor. Pois é, o pessoal está trazendo o microfone, né? Foi o que eu pedi agora, a equipe de apoio está chegando. Tá? Eu sugiro que a gente organize por tema, inclusive para ficar mais fácil o trabalho. Agora, se alguém tem questionamentos a fazer e vai ter que se ausentar antes, a gente inverte a ordem dos temas, tá? Ok? Então, vamos lá. Quando houver as perguntas, eu peço que se apresente a instituição,
para a gravação, tá? Ok. Boa tarde a todas e todos. Sou o subtenente Éder Martins de Oliveira, vice-presidente da Associação Nacional de Praças. E eu tenho aqui 3 perguntas ao representante da Associação dos Peritos Criminais Federais. E gostaria de fazer, se o senhor puder anotá-las e responder, por gentileza. Vamos lá. O senhor é o senhor João Carlos, não é isso? O diretor. Não precisa aparecer, não, porque é só som. Tem imagem. Tá bom aí. Eu queria fazer, são 3 perguntas, por gentileza. Qual a posição da Associação dos Peritos Criminais Federais com relação à autonomia institucional da Polícia Federal, pregada pelas entidades representativas dos delegados federais? A segunda pergunta. Não, eu estou sem telefone aqui. Não, está na sua mão. Estou lendo ele, né? Não transcreve isso não, por gentileza, tá? Edita. Eu estou sem celular, como? Corta. Vamos lá. Não, acho que agora dá aqui, ó. Vamos lá. Isso que eu falo. Tem que ser oficial. Ser sargento, subtenente, não dá certo, não. Dá tudo errado. Qual a diferença... A segunda pergunta. Qual a diferença entre a autonomia pleiteada pelos peritos e a pleiteada pelos delegados? Porque ontem nós tivemos 2 grandes debates, uma autonomia pleiteada pelos delegados e a desvinculação pelos... Eu quero entender melhor isso. Tá bom. E eu falo que isso é boicote a subtenente, porque ontem um amigo representante nosso do Sindicato da Polícia Federal fez a leitura aqui no telefone e não deu nada. Eu copiei ele, comigo deu. Isso é boicote. Isso é boicote, né? Pô, você havia prometido. Para a perícia resolver, hein? Eu estou achando que... Me fez passar vergonha a parte toda, mas tudo bem. E a terceira, se o senhor tem condições de fazer um comparativo entre os modelos de polícia, que seria a nossa federal aqui, né? No mundo afora, em outros países, porque ontem parece-me que, na apresentação do senhor citou vários países. Então, eu gostaria de entender um pouco a diferença entre os modelos do que seria uma polícia federal em outros países, comparado com o nosso aqui. São essas 3 perguntas. E se a gente ainda tiver a oportunidade de questionar posterior, que deve entrar o do ciclo completo, a gente gostaria que o doutor Romarinho fosse incluído à mesa em seguida, porque acho que ele tem agenda. Muito obrigado. Ok. Mais alguém vai querer fazer perguntas? Tá, então, quantas são? 3 também ou uma só? Só uma. Então, vamos mais uma, né, que aí dá para responder. Bom. Lembrando de dizer o nome e a entidade, tá? Meu nome é Leandro, eu sou presidente do Sindicato dos Peritos Oficiais e Auxiliares do Paraná. Só gostaria que fosse colocado, ontem o delegado que defendeu a autonomia da Polícia Federal falou que não concorda com a desvinculação da perícia, porque ela faz parte da investigação e você desestruturaria a investigação, a forma do inquérito policial. E esquecendo que a gente também faz perícia para o Judiciário, para o Ministério Público, perícias no âmbito administrativo, do Executivo. Então, acho que vale a pena também explicar um pouco como que funciona a requisição de perícia de natureza criminal, para não deixar essa falsa impressão que a gente só é mais um
penduricalho dentro do inquérito. Beleza? Ok. Tá ok. Obrigado. Antes de passar a palavra para o senhor responder, Eu acho que tem... Não, deixa ele responder, depois a gente faz uma segunda rodada. É sobre esse tema? Ok. Então... Boa tarde, eu sou Marcos Meire, do Rio Grande do Sul, sou do sindicato, sou agente de Polícia Federal Especial, diretor do sindicato da Polícia Federal, e uma das perguntas que foram feitas é sobre a autonomia dos peritos e a pseudo-autonomia da Polícia Federal, que já é autônoma, né? Pena que o Sobral não esteja aí, bem colocado pelo colega, porque ele falou algumas, não vou dizer mentiras, inverdades sobre a Polícia Federal, porque essa autonomia que ele está, inclusive eu não entendi por que o Fórum chamou só uma categoria que corresponde a 20% do efetivo da Polícia Federal, que são os delegados, e os outros 80% são contra essa PEC da pseudo-autonomia da Polícia Federal. Então, a pergunta que foi feita é sobre a diferença da autonomia dos peritos, que os agentes, escrivães e papiloscópicos concordam com essa autonomia, e essa outra autonomia não é autonomia para a PF, é autonomia para os delegados, não é autonomia da PF, está mal colocada essa frase, é autonomia da PF, é autonomia dos delegados, para os delegados que querem ser os julícias, eles querem ser juízes e polícias. Era isso. Então, por favor. Agradeço. Eu vou relembrar aqui as perguntas para a plenária. Eu vou começar com... eu não anotei os termos exatos, mas, resumindo, qual a posição da APCF, da Associação dos Peritos Criminais Federais, em relação a essa autonomia da Polícia Federal, a PEC 412, que está hoje na CCJ. Eu acho que aqueles que tiveram a oportunidade de acompanhar a palestra ontem do Sobral, eu devo admitir, eu fiquei impressionado com a eloquência, com o discurso bem organizado, o discurso bem ensaiado, né? Certamente é um discurso bem treinado, né? E ele começa o discurso tentando desarmar a plateia. Então, ele fala assim, olha, eu agradeço pelo convite, é um tema que não é polêmico, é um tema que é muito bem recebido. Eu acho que os senhores já perceberam que é, sim, um tema bastante polêmico, é um tema que não agrada 80% da corporação, eu tenho até números um pouco mais altos, mas é um tema que, na verdade, agrada apenas os delegados de Polícia Federal. E ele continua a fala dele, também, de maneira bem segura, bem eloquente, falando assim, eu estou aqui representando a Polícia Federal,